Aleluia. Vamos lá então, amados. Hoje nós vamos continuar nossa palavra, que nós estamos aqui numa sequência. Quem acompanha nas terças-feiras sabe que a palavra de terça-feira, na verdade, ela sempre fica um pouquinho para o resto e para outra terça, e a gente vai puxando e vai indo, amém? E assim Deus vai falando. E nós não podemos silenciar o que Deus está ministrando. Toda terça-feira Deus fala algo profundo aos nossos corações. É uma palavra de ensino, de advertência, é uma palavra de exortação, de correção. E lembrando que Paulo fala, na carta a Timóteo, que a palavra do Senhor ela serve para isso, amém? Ela serve para nos instruir em toda a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Amém? Então hoje nós vamos continuar falando sobre um tema que eu prometi para vocês na terça passada, que hoje eu ia falar sobre falando na terça passada sobre nossa casa, nossa família, o cuidado que nós temos que ter com o nosso lar, amém? Falamos que não há encantamento sobre a casa de Jacó, falamos que sobre a cidade de Gósen, que era a casa de Israel, nenhuma praga, nenhuma das pragas que foi mandado sobre o Egito caiu sobre aquela cidade, porque Deus protegia aquela cidade, protegia aquele povo, amém? E o mesmo Deus, que é o Deus lá do livro de Êxodo, é o Deus que nós cremos. E ele não mudou, amém? Ele continua o mesmo. A promessa do Senhor continua a mesma. Só que hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o pastor. Então, o senhor falou que olho gordo não pega em casa de crente, bruxaria não pega em casa de crente, O inimigo não pode tocar na casa do crente. Então, pastor, o que está acontecendo em casa? Que as coisas não estão boas. E essa vai ser a nossa pergunta de hoje. Amém? E o texto que nós vamos estamos fazendo a abertura. Eu vou pedir para você abrir. Vamos então, só estou achando isso tudo aqui. Mateus, capítulo 12, o versículo 43 ao 46. Mateus, capítulo 12, para nós começarmos nosso estudo de hoje. Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 46. Amém? Vamos lá então. Todos nós vamos entender o processo, amém? Todos nós um dia tivemos em nossa casa um Senhor. Todos nós um dia tivemos sobre nossa casa, sobre nossa família, um Senhor. E a Bíblia diz que há apenas dois Senhor. Temos que entender isso. Se não era Jesus, quer dizer que era o outro Senhor. A Bíblia chama de Senhor das Trevas, A Bíblia tem várias terminologias que usa para ele. Amém? Mas então, por que eu quero que você entenda? Porque todos nós, eu estou falando da minha família. Quando Deus encontrou a minha família, quando Deus encontrou a minha casa ela era governada pelo Senhor. Só que esse Senhor, ele era o Senhor das trevas, não o Senhor da luz. Amém? Nós temos que entender. A Bíblia sempre nos dá dois caminhos. Não existe um terceiro caminho, sempre nos dá dois caminhos. Direita e esquerda, bom, mal, luz, trevas. Sempre Deus vai te dar, o bem ou mal, vida ou morte. Amém? Então você tem que entender que se não era Jesus que era o Senhor da tua casa, então quer dizer que existia outro Senhor. E esse outro Senhor, ele era dono daquele. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a batalha espiritual, amém? Ele era dono daquela casa. Ele fazia naquela casa, naquela família, o que ele queria. Ele fazia confusão na hora que ele queria. Ele tirava algo, de você a hora que ele queria. Ele atacava a tua saúde a hora que ele queria. Porque a Bíblia nos deixa claro que esse
Essa é a essência do inimigo. Ele gerava discórdia, ele gerava desunião na tua casa. É isso que o diabo faz. O inimigo, o outro senhor faz. Mas a Bíblia diz que um dia, então, esse senhor que habitava essa casa, ele foi retirado dessa casa. Quando o Senhor encontrou a minha família, amada, era um caos. Minha irmã está aqui. Meu irmão que assiste as nossas lives também, que mora lá na Parque Pinheiro. Era um caos, amado. Nossa família era a minha irmã, testemunho vivo, doença em cima de doença. Se curava um, voltava outro para o hospital. Vinha um do hospital, voltava outro todo quebrado para o hospital, todo lanhado. Assim era quando Deus encontrou a minha casa, a minha família. Então o Senhor entrou na minha casa, meu pai era alcoólatra, problemas, violência dentro de casa. Cenas horríveis que nós como crianças assistimos e vimos. Então foi assim que Deus encontrou, o Senhor da luz encontrou a minha família. E ele então começou a tratar. Ele começou primeiro a limpar, a purificar. A primeira coisa que ele faz é repreender o outro senhor. A primeira coisa que Deus faz na tua vida, quando ele entra na tua casa, é repreender o outro senhor. Porque é o outro senhor que faz você bagunçar, que bagunça toda a casa. E depois disso, o que ele faz? Ele começa a curar então as tuas feridas, tuas mágoas, tuas dores. Depois, automaticamente, a tua vida começa a entrar em ordem. Amém? É um processo. Porque muitas das vezes, o pastor fala muito isso, o pastor Adão fala muito isso, que muitas das vezes nós vivemos porque temos algo na nossa vida, porque temos um trauma, algo na nossa emoção que tem que ser tratado, que foi ferido. Nós sabemos que quem foi que fez isso, quem usou outra pessoa para te machucar, para te ferir. Por isso que eu sempre falo que o processo de Deus, ele é esse que eu estou dizendo, é essa ordem. Ele expulsa o outro senhor, ele sara as tuas feridas, ele coloca as tuas emoções em ordem, ele abre o teu entendimento, como Paulo fala em Romanos 12:2, ele abre o teu entendimento para que você entenda que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. E quando eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu começo a obedecer, amém? Ele te enche do Espírito Santo. Então começa o processo a qual a Bíblia chama ali de limpeza. Amém? Ele limpa a tua vida. Limpa o que, pastor? Limpa de tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que aquele outro senhor causou na tua vida. Mas a Bíblia diz aqui, depois você lê em casa, eu não vou ler o texto, tá? O irmão Ismael estava botando ali, mas você lê depois em casa. Mas o problema é, muitas vezes, quando nós damos brecha. Hoje eu quero falar sobre brechas, legalidades que permitem a esse espírito maligno, a esse senhor das trevas, voltar para a nossa casa e fazer toda aquela bagunça de novo, e não só aquela bagunça. A Bíblia diz que ele volta e traz mais 7. Piores ainda, o estado dessa pessoa se torna pior do que antes. Por isso que a Bíblia diz, melhor tivesse não me conhecido do que conhecido e se afastado de mim. É aí que tem muito... Deixa eu saudar meus irmãos pela rede social. Desculpa, meus irmãos, esqueci de saudar vocês. Graça e paz para vocês também. Amém? Sejam bem-vindos ao nosso culto aqui em nome de Jesus. E é aí que muito crente erra, meu irmão. Ele esquece de como Deus o encontrou. Ele esquece de como estava a vida dele antes de Deus entrar na vida dele, mudar e transformar. Aí eu entendo, preste atenção, meu irmão. Eu entendo, tudo isso está dentro do contexto que nós estamos estudando, livro de Êxodo. Aí eu entendo porque antes do povo de Israel sair do Egito, lembra o que representa o Egito? Escravidão, opressão, né? Era isso que Faraó fazia, machucava eles. Antes do povo de Israel sair, Deus disse para o povo de Israel fazer uma festa. Vocês precisam celebrar algo para mim. Vocês precisam celebrar uma Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Mas nesta Santa Ceia vai ser diferente.
Israel nunca tinha celebrado uma Páscoa. Entenda que até ali Israel nunca havia celebrado Páscoa. Não existia Páscoa. E Deus começa a dar alguns elementos para que Israel, então, colocasse sobre essa mesa. E a ordem do Senhor era para que todos os anos, exatamente naquela data, no dia 12 do mês de Nissan, fosse comemorado, entenda isso, esta festa. E havia alguns elementos. Qual eram os elementos, pastor? Eu vou explicar para você. Deus disse, vocês coloquem ervas amargas. Quem entende um pouquinho isso da cultura judaica, quando a gente diz a ervas amargas, e amarga, irmão. Vocês sabem, vamos dar um exemplo de algo amargo que a gente come, aquela radite, rúcula, irmão. Você já viu que chega a arder? Deus disse assim, eu quero que vocês comam isso. Primeiro vocês vão comer essas ervas. Depois vocês vão beber o vinho. Tinha vinho também. Tá? Não, depois vocês vão comer o cordeiro. E depois vocês vão beber o vinho. Essa é a ordem. Algo profundo é ensinado na mesa da Páscoa, pessoal. Deus nos ensina, preste atenção. E o pão, né? Não podia esquecer do pão. Também tinha, né, o pão sem fermento, né? Que tinha que ser o pão sem fermento. E aí Deus então quer me ensinar algo muito profundo nesse momento, nesse jantar. Primeiro, como a erva amarga. Para que isso, pastor? Para que Israel nunca mais esquecesse que quão era amarga a vida deles quando eles estavam nas garras de Faraó. Aí que é o nosso erro. É aí que o crente erra. Nós esquecemos rapidamente quão triste, quão doloroso. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que esquecer o passado. Meu irmão, você tem que esquecer as coisas ruins, mas você não pode esquecer de onde Deus te tirou. Você tem que esquecer aquelas cenas que foram tristes, dolorosas na tua vida. Aquilo você tem que esquecer. Mas você não pode esquecer de onde Deus te tirou. Sabe por quê? Porque quando eu me lembro, e olha que interessante, essa festa é comemorada, nós sabemos que depois o calendário judaico mudou, tá? Vamos entender um pouquinho de cultura. Hoje, Rosh Hashanah é comemorado numa outra data, mas a data de início de ano, segundo a Bíblia, segundo Deus, é Páscoa. Rosh Hashanah é comemorado por causa da batalha da rainha Esther, se você não sabe. Aí eles mudaram como um calendário, comemorado então, mas biblicamente, esse é o cabeça de mês. É a Páscoa, porque antes de você começar o ano, você tem que lembrar de quão difícil foi o teu ano, quão difícil foi a tua vida antes, quão difícil foi. Para quê, pastor? E o pão sem fermento, né? Que representa um pão seco. Você já viu pão sem fermento? Como é que é? Um pão seco, né? É algo seco, não tem muito. Representa que quão seco era a nossa vida sem Cristo, quão sem vida era, quão sem sabor. Já viu comer um pão, né? O matzah. Quem já comeu matzah aqui? Né? Você encontra no mercado. É um pão meio sem gosto, seco, né? Porque para lembrar é algo profético, é para que nós venhamos lembrar, meu amado, que quão seco, quão difícil, quão doloroso, quão sem sabor era a nossa vida antes de sem Cristo, antes de conhecermos a Cristo. Aí depois se comia o cordeiro. O que isso representa? O cordeiro representa o quê? A libertação. O sangue daquele cordeiro era pego e era passado nos umbrais. Falei isso semana passada, terça passada. Representava que pelo sangue daquele cordeiro, a morte, a tristeza, tudo aquilo, todas aquelas pragas, maldições, não viriam sobre a casa de Israel. E depois, eles tomavam o vinho. O que representa o vinho? O vinho, na cultura judaica, representa alegria. Eles começam, então, a festa judaica é muito interessante. Você começa triste, mas você encerra ela alegre. Na cultura judaica, né, o pai da família, o sacerdote, ele reúne o ancião, todos os netos, bisnetos, filhos ali, e ele começa a contar a história de Israel, quão doloroso era, e ele acaba contando, encerrando a história
com a grande festa que o povo de Israel fez com Deus lá no Sinai. O dia que Deus disse, agora sim, vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que é aí que nós erramos. Nós esquecemos que toda a paz que nós estamos vivendo hoje, toda a alegria que nós estamos vivendo hoje, toda a bonança que nós estamos vivendo hoje, toda a fartura, tudo, é porque Deus, o Senhor da luz, o Deus da prosperidade, o Deus da paz, Ele está em nossa casa. Mas é aí que é o problema. É como eu sempre conto a história do filho pródigo. Tem muita gente que erra como filho pródigo. Ele esqueceu que tudo aquilo que ele vivia, porque ele estava com o pai. Porque era a bênção que vinha do pai. Preste atenção. Quando você sai da presença do pai, você fica só com a tua herança. Só que a tua herança, quando você sai da presença do pai, o inimigo rouba tudo. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Tá bom, filho, você quer só a tua parte, mas o pai estava vivo. Pastor, o que representa isso? Você nunca pegou essa visão. Sabe por que o filho pródigo não pegou a herança depois da morte? Porque Deus não morre. Aquele pai representava Deus. Sabe o que ele quer nos ensinar? É algo profundo aqui, meu amado. Pega a visão aí. Deus, o filho pediu em vida. Porque Deus não morre, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E ele quer nos ensinar o quê? A tua herança comigo, ao meu lado, na minha presença, será contínua todos os dias da tua vida. Mas se você se afastar de mim, você vai levar somente o que você é a sua parte, porque Deus não tira nada de ninguém. Mas sem Ele, Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a tua casa, se o Senhor não guardar a tua cidade, se o Senhor não guardar a tua família, sabe o que vai acontecer? É o que nós estamos lendo aqui em Mateus. O inimigo vai voltar e vai saquear tudo de você, até o ponto que você caia por terra, cai em si muitas vezes, né? Dizer, por que eu estou fazendo? Sabe, é triste nós vemos, amado, e aí eu vou falar sobre um ponto que é muito interessante, você entenda isso. É muito difícil voltar. Não estou dizendo que é impossível, mas é difícil muitas vezes voltar. Aceitar Jesus, meu irmão, é só uma palavra. Sim ou não? Sair da presença de Deus é só um passo. Mas voltar para casa é luta. É muita luta. Por isso que eu quero dizer para você, meu irmão, fica na casa do Pai. Porque ali você tem herança contínua. É o Salmos 1. Aquele que está à beira deste rio, meu amado, não seca, não murcha, dá fruto no tempo certo, porque Deus está contigo e vai te abençoar. Pastor, o que o senhor quer falar hoje? Aqui foi só a introdução. Vamos lá então para nós estudarmos. Eu vou falar sobre brecha. Pastor, quais são as brechas que muitas vezes nós damos para que esse espírito maligno volte? E ele não volta sozinho. Ele traz 7 espíritos piores ainda. O estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Ah, pastor, mas tem chance dessa pessoa se libertar? Claro que tem, só que a luta vai ser mais difícil. Porque antes era um espírito. Agora são 8. Agora são 8. Sabe, meu amado? E aí, são 8 que vão bagunçar pior a tua vida. Vão estragar pior ainda a tua vida. E por isso que é difícil voltar. Porque daí, sabe o que acontece? É uma carga de mentira do diabo na cabeça dessa pessoa. Dizer que não tem mais chance, que não tem mais jeito. Olha onde tu está. Deus não vai te aceitar. Não adianta. Tu errou, tu perdeu a tua chance. Não tem mais esperança. Mas o nosso Deus é um Deus de renovo. O nosso Deus é um Deus de restituição. Amém? Então para você, de repente, que está aí no culto, ou você que está em casa, que o inimigo está dizendo para você, olha, não adianta, você perdeu a tua chance. Não, meu amado, preste atenção. Com Deus sempre a chance, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você está vivo, meu irmão? A misericórdia do Senhor vai se renovar amanhã de manhã sobre a tua vida. Abraça a misericórdia do Senhor e diz, Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, Senhor. Porque enquanto a vida, a misericórdia, a chance, a esperança, a graça,
E hoje eu quero falar então sobre essas brechas que muitas vezes nós damos dentro da nossa casa, legalidades, para que o inimigo entre e comece a se perturbar, tirar a paz, nos afetar emocionalmente, fisicamente, financeiramente. São as áreas que o inimigo age. Vamos lá então, eu quero falar então sobre algumas legalidades que nós damos, e eu vou mostrar todas elas, eu vou trazer exemplos na Bíblia, tá bom? A primeira, que é a maior de todas as legalidades: ídolos, imagens dentro da nossa casa. E aqui quando eu falo de ídolos e imagens, preste atenção. Eu vou ler o texto e você vai entender. Nós temos que entender que ídolos e imagens não é só a Nossa Senhora, não é só o São Jorge, não é só aquelas imagens que vocês conhecem ou da outra religião, do afro, ou da religião católica. Não são essas imagens. Por quê? Porque, amado, existe muitas outras imagens de muitas outras religiões. Como exemplo, pirâmide. Como exemplo, o elefantinho da Índia. Como exemplo, o Buda. Então, são a figa, né? A ferradura, são tudo ídolos. Você vai, peraí, são amuletos, são ídolos, são patuás, são aquele negocinho do indígena que eu vendo muito hoje ali no centro. Como é aquilo? Filtro de sonho. Porque tudo isso tem finalidade, tudo isso é espiritual. Em alguma religião, em alguma crença, há um princípio e há um fundamento. E eu vou mostrar para vocês biblicamente. Olha o que diz aqui. Deuteronômio capítulo 7, 25. Deuteronômio 7, 25. O irmão Ismael vai abrindo ali, para você ir acompanhando. As pessoas não têm noção, meu amado, noção de como ídolos, imagens e amuletos e patuás, isso tem espírito maligno por trás. Quem trabalha com batalha espiritual sabe que nós chegamos em casas perturbadas, as pessoas não conseguiam dormir durante a noite, acordavam com gritos, acordavam com socos, acordavam com pessoas tirando coberta. É real. E aí você ia, nós começamos a orar, buscar em Deus direção, e nós íamos conversando, porque daí se chama mapeamento espiritual. Você vai buscando em Deus, você vai conversando, você vai perguntando qual era a religião do passado, qual era a religião de sua avó, sabe, até nós descobrir. E aí nós vamos perguntar, tem isso aqui na tua casa? Tem aquilo outro? E você ir lá na casa da pessoa, você orar, você repreender, passar 2, 3 dias, a pessoa ligar, pastor, está tudo de novo. Peraí, tem ilegalidade, tem brecha. Porque o inimigo só entra quando há brecha. Eu vou provar isso para você. Quando Deus cita o texto de Neemias, para que o inimigo entre na sua casa, lembrando que Jerusalém representa a tua casa, o que tinha que ser feito? Ou ter que abrir brecha nos muros, ou derrubar os portões. Isso representa espiritualmente também. E quando preste atenção, e quando é que o inimigo fazia isso? Quando nós paremos de fazer aquilo que Jesus nos ensina: vigiai e orai. O inimigo só rompe os teus muros, derruba os teus portões, suas portas, quando você para de vigiar e orar. E aí nós começamos a orar e Deus vai dando direção, e aí a gente vai conversando. Peraí, pastor, acho que eu tenho uma imagem lá. A gente tem que pegar aquela imagem. Você vai ver biblicamente que não é uma simples imagem. E aí você sabe o processo que tem que fazer, tem que ser queimado, destruído. E pronto, acabou. Chegamos numa casa, pessoal, perturbação total. Quando você entrava na sala, a estante tomada de imagens, amuletos e coisas. Primeiro processo que nós fizemos, destruímos tudo, claro, com a permissão, o proprietário, tudo pediu. Sabe qual foi a resposta que ele disse na outra noite? Pastor, eu nunca dormi tanto quanto eu dormi essa noite. Eu me atrasei. Eu não conseguia dormir, pastor. Eu passava a noite inteira me acordando perturbado, me acordava apavorado, com pesadelos.
Nós tivemos uma casa, meu irmão, preste atenção que eu vou dizer para você, eu não posso citar nomes das pessoas aqui. Tivemos uma casa onde o proprietário dessa casa, um ótimo profissional, um super construtor, mestre de obra, mais de anos sem pegar serviço. Construiu a igreja lá, foi o homem que me ensinou a obra. Trabalhamos juntos. Quando encontramos ele, o homem acabado, destruído, infelicidade, tu olhava no olhar, vida financeira acabada. Chegamos na casa, vamos fazer mapeamento espiritual, começamos a orar, e Deus foi dando as direções. Fizemos uma fogueira no fundo do pátio, deu olha o fogo, subiu lá em cima. De tantas coisas que davam brecha. Ah, pastor, nada a ver. Exatamente. O inferno está cheio de pessoas que estão sempre dizendo nada a ver. Tem um monte de pessoa agora apanhando de Faraó porque está dizendo nada a ver. É bobagem. É só um símbolo. É só uma imagem. É só um amuleto. É exatamente isso que o inimigo quer que você pense. É só isso. Destruímos, amado, não deu semana. O homem pegou um serviço. Para concluir, essa pessoa, depois dali, nunca mais parou de pegar serviço. Se batizou, tive o prazer de batizar ele. Hoje ele mora em Taara. E se aposentou como mestre de obra. A função que ele sempre exerceu. Você conhecer, para quem você entender quem esse homem era, sabe o prédio Cardio? Sabe aquele prédio que tem do lado do hospital ali, lindo, todo redondo na frente? Ele foi o construtor dessa obra. O prédio da Causo, que tem na Medianeira, ele que construiu. Você entendeu o que o inimigo faz? Vamos ver lá então, Deuteronômio 7:25 diz assim: vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Cada imagem representa um Deus, entenda isso. Por isso que o texto tem que ser bem claro. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Quer dizer, plural, eram várias nações. E cada nação tinha um Deus. Alguns chamavam de poste-ídolos. Outro eram deuses feitos de pedras. Outro eram deuses feitos de barro. Outros de madeira. Outros de ouro. E assim era conforme a cultura de cada nação. E aí diz assim: não cobicem a prata e o ouro, porque alguns eram feitos de prata, e aqui tem outra coisa interessante também. Você entender, a oferenda que era feita a esses deuses eram ouros e prata. Então Deus está dizendo, não peguem nem ouro nem prata, que esses deuses estão recebendo como oferta. Nada, e nem a prata e o ouro que é usado para construir eles. De que são revestidas. Isso seria uma armadilha. O que diz ali, meu irmão? Uma armadilha para vocês, para o Senhor, o seu Deus. Isso é detestável. Algumas versões dizem abominável. Vamos para o próximo versículo. Não levem, olha aqui, irmão, aqui, preste atenção. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro, da onde? De casa, senão vocês também serão separados para a destruição. Não é Deus que está falando, não sou eu. Considerem tudo isso proibido. Olha o que Deus diz para nós, o que nós temos que ter a respeito dessas imagens, desses amuletos e tudo. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para destruição. Algumas versões eu tenho aqui, diz assim, deixa eu só ler na minha versão, diz assim: considere-as, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição, como maldição. Então, meu amado, brechas que nós damos muitas vezes, mas eu ganhei do fulano, nada a ver, pastor, é só uma... Você sabe o fundo espiritual que tem? Porque, meu amado, preste atenção, isso tem fundo espiritual. Até pedra hoje é perigoso você receber. Eu ganhei uma pedrinha, uma pedra. Cuidado. Sabemos que existe
uma religião que cultua as pedras. E se faz até tratamento com essas pedras. Então, cuidado, meu amado. Muitas vezes você traz, mas então, fulano me deu, você não sabe. Isso que é importante você orar a Deus, consagrar a Deus, e se Deus falou para você, toca fora, toca fora. Você não tem certeza? É melhor, irmão, eu ficar sem do que trazer para dentro da minha casa o quê? Uma maldição. Então é importantíssimo. Se não for, meu irmão, Deus não teria colocado ali, e essas religiões não tratariam esses objetos como algo importante. Você quer ver uma coisa? Vamos para o segundo. Primeiro, então, imagens. Segundo, brecha que você pode dar para dentro da tua casa. Aqui eu sei que o assunto é controverso, e o assunto vai dar pano para manga. Mas como o pastor Adão já me convidou para isso, para deixar os pontos controversos e que dá pano para manga para mim, então, né, pastor, deixa comigo. Vamos falar de músicas. Segundo ponto é música. Eu sei que é um tema, pessoal, aí na rede social debatem muito esse tema, conversam muito. Tem uns pastores que dizem que sim, outros que não, outros que... E agora, pastor? O que nós vamos fazer? Pessoal, música influencia dentro da minha casa? Sim. Se você assistiu o podcast da Ivete Sangalo, se assistiu o podcast daquela outra cantora que faz uma morena, lá do Rio também, que também trabalha com outra religião, e elas mesmas declararam que todas as canções, composições que elas cantam, é dado pelos seus guias, pelos espíritos que elas servem. Então tem gente que não entende, amado, que música, assim como Deus dá uma música, preste atenção como é que funciona o mundo espiritual. Assim como Deus sopra no coração de um músico temente a Deus, um músico, né, que é homem de Deus, toca o nosso coração para que faça uma música, para que a gente ouça aquela música, e ela não tem poder, ela tem poder de transformar a vida do ser humano, de libertar o ser humano. Não é? Você está lá, abalado, angustiado, você bota o louvor, não muda o clima? Sim ou não? Por que isso, pastor? Porque é espiritual. A música é espiritual. A música não é só melodia, a música não é só ritmo, ela é espiritual. Pastor, isso quer dizer então que toda música, se for de Deus, é boa, e toda música que não for de Deus é do mal? Não, também não. Amém? Deixa eu explicar isso. Também não é assim. Amém? Porque nós temos que entender que existe, deixa eu explicar, existe a música espiritual, tanto para o lado das trevas quanto para o lado de Deus, e existem as músicas chamadas de músicas emocionais. Você está entendendo isso, meu amado? São músicas que você faz, que sai da tua emoção, vou dizer, traduzir de uma forma, uma música carnal, sai da tua carne, não tem influência nem maligna e nem de Deus, ela sai de ti. É uma música que fala de uma natureza, que fala dá um exemplo, uma música gaúcha, claro, que nem estou dizendo todas as músicas gaúchas, preste atenção para não falar mal depois, sair falando mal de mim. Estou falando que existem músicas gaúchas que falam da tradição do Rio Grande do Sul, somente das coisas boas do Rio Grande do Sul, somente, mas também como existe música gaúcha que chama a mulher de tudo que é coisa, que fala que o homem tem que beber, que o homem que tem que ser fanfarrão, que o homem tem que ser mulher, não estou dizendo essa. Nós temos que a Bíblia diz que o homem espiritual a tudo discerne. Você tem que ser espiritual. Aí está a questão. Se eu não sou espiritual, aí você vai entender. Se eu não sou espiritual, não adianta, eu não vou saber discernir nem que uma música é de Deus, nem que uma música é do diabo. Mas agora se eu for uma pessoa espiritual, não, peraí, isso aí está falando de um amor, está falando de uma paixão. Tem músicas que é o marido que faz para a esposa, que é o namorado que faz para a namorada, né, que fala de uma paixão, que fala de um amor. Existe música que um filho que faz para um pai, uma filha que faz para uma mãe, um pai que faz para um filho. E aí, pastor, essa música ela é ruim? Não! Ela não está insinuando nada de ruim, nada que não presta. Ela não está te conduzindo a um pensamento, e é aí que eu vou entrar daqui a pouquinho, a um pensamento maligno. Eu estou falando, meu amado, daquelas músicas que você bota dentro da tua casa e diz, hoje eu vou beber todas, hoje eu vou não sei o quê. Né?
Aquelas músicas que falam, não sei o que, que eu não nasci para casar, vou pegar todas e não sei o que a gente ouve por aí. Amado, você está entendendo? Essas músicas, que isso abre brecha para dentro da tua casa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, nisto pensai. E a música está tocando e tu está o quê? Tu está pensando. Não é? A música está tocando, dizendo que tu não precisa casar, que tu pode pegar ela, que a mulher é isso, que o homem é aquilo, e não sei o quê. Aí você começa o quê? Pensar. E aquilo ali abre uma brecha, porque é uma música demoníaca que está tocando dentro da tua casa. E daqui um pouquinho, meu amado, a pessoa já não sabe por que ela está mudando todos os seus conceitos, daqui um pouquinho ela não sabe por que ela já está pensando que não presta. Isso abre brecha para o inimigo trabalhar na tua mente. Isso abre brecha para o inimigo trabalhar na mente do teu filho. Olha essas músicas que são feitas para a adolescência agora, para a juventude. Meu Deus, pessoal. Só fala em sexo. Só fala em a coisa baixaria. Eu às vezes assisto algumas coisas pelo Instagram ou pelo Kawaii. A gente tem que deixar o volume baixo, né? Já notou? Às vezes você vira um vídeo e aí entra uma música, irmão, mas imoral, que chega a dar vergonha até em mim. Eu fico louco de vergonha dos meus filhos. Eu não ouvo, às vezes o João que está ouvindo ali, eu digo, ops, que é isso, cara? Não é que ele está ouvindo, procurando, é que os vídeos, sabe? Tem os videozinhos, ele gosta muito de vídeo de fazenda, de trator, ele bota umas músicas sertanejas, com umas letras, uns troços assim, e aí eu digo, baixa daí, cara, assiste o vídeo, mas não ouve a música. Então, isso abre brecha para quê? Para que o inimigo trabalhe na tua mente, para que o inimigo trabalhe nos teus valores, para que o inimigo trabalhe na tua fé. E você não sabe que aquela música, meu amado, preste atenção. Aquela música, de repente, foi pedida lá num terreiro, lá num trabalho de feitiçaria. Foi feito um pacto como a própria cantora que ela fala, que ela fez. Tá aí, meu irmão. Só que as pessoas não querem acreditar. Sabe por que elas não querem acreditar? Porque elas não querem ver a verdade. Porque o mais cego é aquele que não quer ver. Porque está ali, está sendo provado, a própria pessoa está falando. Olha, tem uma cantora agora, tal de Anitta. Ela fez um vídeo, meu amado, que é um vídeo de aberração, agora grávida. E aí, meu irmão, nem consegui olhar o vídeo. Eu vi um pastor comentando sobre essa música. Aí você vai ouvir aquelas músicas e você sabe que ela é outra que fez pacto, né? Ela já confessou isso. Não sou eu que estou falando. Tem os próprios vídeos dela, graças a Deus, por isso que eu posso falar, porque daí eu posso usar o vídeo dela para me defender. Porque ela mesma fala que, inclusive tem a mãe de santo lá, o tudo que ela comentou. E aí o que acontece? O diabo vai lá e sopra, assim como o Espírito Santo sopra em nossos corações uma composição linda, uma composição que te anima, que te dá esperança, que purifica o teu coração, que renova a tua fé. O diabo vai lá e sopra na mente dessas pessoas tudo que não presta. E daí tem crente ouvindo. E aí tem crente que não sabe por que a casa está tudo errado, por que as coisas estão dando tudo errado, porque está ali, meu irmão, é brecha. Pega aquelas bandas dos anos 80, de rock and roll, 70, 80. Letras totalmente diabólicas, falando escancaradamente do diabo, falando que, sabe, tudo que não presta. Você vê a capinha, mas nada a ver, pastor. Agora a verdade está sendo revelada. Você viu lá nos Estados Unidos que está sendo descoberto? As festas que eles faziam, os pactos, está tudo sendo revelado. Mas na época nada a ver, pastor. É só uma foto, é figurativo, não é verdade. Muitos desses cantores de rock dos anos 70 admitiram que não era não, que eles fizeram sim. Eles ficaram ricos à custa de pacto. Vou contar um testemunho de um amigo meu. Ele gostava muito de umas bandas metálicas, essas coisas bem pesadas. E eu vou contar como é que ele parou de ouvir essa música. Ele se converteu. Eu posso contar o nome dele porque falar aqui não tem a permissão, mas eu vou contar o testemunho. Ele se converteu na época, mas ainda ele ouvia em casa. Ele toca contrabaixo, toca muito bem, inclusive. E aí ele mais ouvia, continuou ouvindo, gostava daquelas músicas e continuou indo na igreja. Lá do tempo da quadrangular. Indo na igreja e ouvindo essas bandas. Até que um dia Deus permitiu a visão dele se abrir espiritualmente.
Tem horas que Deus tem que permitir que a nossa visão espiritual se abra para nós entender que o mundo espiritual existe. E diz que ele estava ouvindo. O pai dele não estava em casa, ele botou o som bem alto, e foi ali, escutando com os amigos, daí o amigo foi embora, ficou só ele. É que diz que de repente ele viu uma sombra preta, um vulto preto. Passou na frente dele, entrou dentro do quarto dele. Ele se apavorou. Ele se apavorou quando ele viu aquilo. Mas sabe, intrigou a ele que ele foi para o quarto para ver onde é que estava, onde é que ia parar aquele vulto. Diz que quando ele olhou, ele tinha uma pilha de discos do tempo do vinil. Aquele espírito, aquela boca estava bem em cima dos discos que ele estava escutando. Naquela noite, naquele dia, ele pegou, quebrou, botou fogo, tocou fogo e nunca mais. Então, inclusive, quero convidar esse cara a fazer um podcast comigo lá na rádio para contar essa história pro pessoal. Hoje ele é membro lá do Templo das Nações. Ali ele nunca mais ouviu aquelas bandas que ele entendeu. Deus permitiu que ele visse que aquilo ali era uma legalidade para um espírito maligno agir dentro do quarto dele, na casa dele. Amém? Pastor, texto bíblico, Ezequiel 22, 26. Meu Deus, irmão. Eu estou recém na segunda. Ezequiel 22, 26. Diz assim: que diz os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. Sabe que esse texto está falando dos sacerdotes. São mais esses sacerdotes, exatamente. Todos nós hoje somos o quê? Sacerdotes do nosso Deus. O grande problema é que nós não sabemos discernir o santo do profano e o imundo do limpo. Você acha que essas músicas, amado, têm santidade? Tu acha que essas músicas agradam a Deus na tua casa? Tu acha que essas músicas falando de tanta imundícia, de divórcio, traição, sexo, imoralidade, tudo que não presta? Você acha, meu amado, que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Com certeza não, meu amado. Quer dizer, você é sacerdote do Senhor. Então eu quero dizer, dar uma dica para você: se mantenha em santidade, se mantenha limpo. Sabe o que nos contamina? Muitas dessas coisas, música, o que nós assistimos, o que nós falamos. Cuidado. Amém? Terceiro princípio também que causa muita brecha dentro dos nossos lares: brigas. Preste atenção, nem toda briga ela é influência do maligno. Muita briga que acontece dentro de casa, ela é gerada pelo quê? Pelo nosso próprio descontrole. A Bíblia diz: irai-vos, mas não. A gente se ira e a gente não executa o dom do Espírito Santo, que é o domínio próprio, que o Senhor diz: cala a boca, fica na tua. Mas aí tu não consegue, tu não dá ouvido ao Senhor e tu continua batendo boca, tu continua brigando. Isso gera brecha dentro de casa. O inimigo, meu amado, ele ama a briga. A briga é como se você, quando você começa a brigar em casa, é como se abrisse um portal espiritual para ele entrar. Porque ele se alimenta do que não presta. Você quer ver uma coisa? Vou ler 2 textos para vocês. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Ó, que diz ali: quando ficarem irados, não pequem. Pastor, o que é a ira? A ira é um sentimento de chateação. Um sentimento que você fica brabo. Crente pode ficar? Tem, a gente tem emoções. A gente fica mesmo. O problema é o depois. Irar, a gente até pode. Mas daí você respira, você sai do lugar, vai para o teu quarto, fica quieto. Porque irar é normal, meu irmão, é um sentimento que a gente tem, nós estamos infelizmente nessa carne. Mas olha o que diz ali então: quando ficarem irados, não pequem.
olha o que diz, preste atenção. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Por que isso, pastor? Por isso que eu digo, quando você se irar, não peca. Pastor, o que eu faço? Vai buscar o Senhor. Pastor, eu não falei nada, mas teu coração está explodindo. Pastor, eu aguentei, não adianta, não me vem com essa de autocontrole. É ótimo ter autocontrole, mas autocontrole sem esvaziamento é hipocrisia. Por isso que eu prefiro, às vezes, me esvaziar, do que ficar assim. Aqui dentro, assim. Eu prefiro, respiro, busco força no Senhor e digo, meu irmão, desculpa, eu te magoei, eu te feri, desculpa, aqui não concordo, mas não brigar. Não bater boca. Muitas vezes eu errei já, para ele bater boca. Agora não. Eu não guardo a ira porque não adianta. Eu não falei nada, mas você foi dormir. Depois eu vou falar sobre o cabreche, que você vai entender, tá ligado com essa. Mas você foi dormir magoado, ferido, enraivado. Sabe, irmão? É a ratoeira armada. Ratoeira armada, tá ali, ó. Coração. Mas não, eu não pequei. Vamos ver então. Versículo. Então, ali, não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Quer dizer, vai orar. Pastor, o que eu faço? Vai esvaziar essa ira. Se tu não pode, se a outra pessoa, tu entende que a outra pessoa não tem maturidade para te ouvir, se a outra pessoa não vai ter a maturidade para te escutar, o que eu faço, pastor? Sai dali, vai para o quarto e chora na presença de Deus. Busca Deus, mas não permite aquela ira ficar no teu coração. Por quê? Vai para o versículo 27, perdão. Ismael 27. Sabe por quê? Está aqui. Não sei o que está falando, meu irmão. É Bíblia. Porque quando você vai dormir com o teu coração irado, sabe o que você faz? Você dá lugar ao diabo. O inimigo começa aqui na tua mente, viu? Ele não gosta de ti. Viu? Que não sei o quê. Porque papapá, porque ele isso, porque ela aquilo, porque ele não sei o quê, porque o fulano aquilo, porque lembra aquele dia, daí o inimigo começa até a criar fatos. Foi para ti que ele falou aquilo, foi para ela que ele disse aquilo, foi não sei o quê, e aqui, ó. Aí você deu espaço para o inimigo agir. Você entende isso, meu irmão? Está aqui a Bíblia. Vamos para o próximo versículo, Ismael. Vamos para o 31. Vai direto para o 31. Olha o que diz. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. E o que mais? Bem como toda a maldade. Deus está dizendo, livre-se. Não adianta você guardar no teu coração. Não adianta você achar que isso dá brecha, porque o diabo vai trabalhar no teu coração. O diabo vai trabalhar na tua mente. Ele vai ficar aqui, ó. Por isso que eu sou assim, amado. Eu sou de me livrar. Eu sou de tentar conversar com as pessoas. Essa história de que o tempo resolve as coisas é mentira. Não, vai ficar na minha que o tempo vai resolver. É mentira. Nesse intervalo de tempo o diabo vai ficar aqui, ó, muito mais na tua cabeça. Ele vai ficar assim, ó. Aí você vai ficar só olhando, cuidando. Viu? Aquele cara feio foi pra mim. Caralho, não sei o que. Aquilo ali foi. E aí assim, ó, e o diabo fica. E aí você não entende por que tua vida começa a amargura no teu coração. Tá ali, ó, toda ali, ó. A ira e gritaria, não é? Para de gritaria dentro de casa. Sabe, tem gente que grita, brega, grita, tá sempre brigando, gritando. Isso abre brecha com o diabo, meu irmão. A Bíblia diz que nós temos o espírito da paz. Pode até acontecer no momento alguma, mas logo o Espírito Santo, quem é de Deus, não, eu quero paz. Pastor, na tua casa acontece. Mas logo eu vou pro meu quarto, ou minha esposa, né, graças a Deus, né, vem assim, vamos resolver isso. Ou às vezes eu digo, não vamos desapegar isso, vamos resolver isso agora, vamos parar com isso aqui agora, porque não adianta. Isso aí só vai dar brecha para o inimigo, só vai dar espaço para o diabo. Você entende isso, meu irmão? Você tem que entender que assim funciona. E aí, as pessoas não entendem, daí o diabo se alimenta daquela ira, começa no coração dos filhos, começa no coração de casa, começa em casa, toda aquela discussão.
Você quer ver uma coisa? Agora você vai entender a importância, outra brecha que a gente dá. Por que eu digo que tem que se resolver o problema? Não essa história que o tempo resolve, que não. Não. Você quer ver uma coisa? Outra brecha que nós damos. Questões não resolvidas e não perdoadas. Brigar? Acontece. Mas o brabo é permanecer. O brabo é você achar que o tempo vai resolver. Achar que as coisas vão se resolver do nada. O maldito vai se resolver. O mal explicado, o mal compreendido, tudo vai se resolver. Não vai. Meu irmão, se a gente não tem maturidade para sentar e dizer, meu irmão, desculpa, o que tu entendeu? O que houve que tu está magoado comigo? Vamos sentar, vamos conversar, vamos olhar no olho. Vamos tomar um mate conversando e... Se não tem maturidade para isso, será que nós cristãos... E a dica para os meus irmãos que estão na rede social, será que você também... Amado, como é triste a gente chega, pessoas que falam, pastor, eu não estou brigado com o outro. Mas aí eu digo, meu irmão, mas será que você, pastor, não tem condição de você ir lá se consertar com o outro pastor? Será que você mesmo, você não tem lá condição de ir lá e se consertar com o teu pastor? Aí eu fico pensando que espírito é que habita dentro de nós. Que espiritualidade nós temos como igreja, se nós não conseguimos controlar, nos libertar, resolver, perdoar. Vamos para a Bíblia. 2 Coríntios, então, a terceira aqui que nós estamos falando é questões não perdoadas ou não resolvidas. 2 Coríntios 2:10. Olha o que diz. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Ó, se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia, porque às vezes, vamos explicar, gosto desse texto de Paulo, porque às vezes, na cabeça do outro você errou. Pode acontecer. Não quer dizer que você errou, mas na cabeça dele, para ele você errou. Então às vezes você tem que resolver igual, mesmo, mas eu não dei nada para ninguém. Eu não fiz nada. Meu irmão, mas como a Bíblia diz, antes de você entregar a tua oferta, vá e te conserta com o teu irmão. Se teu irmão tem algo contra você, às vezes é só uma má compreensão mesmo. E às vezes essa má compreensão dá brecha dentro da igreja. Isso aqui até para fazer uma palavra para a igreja também. Por que tem muita gente doente dentro da igreja? Por que tem muita gente doente fora da igreja? Porque nós não temos a maturidade de saber resolver os problemas. A maturidade de saber sentar e conversar. Meu irmão, desculpa, não foi essa a intenção mesmo. Desculpa que você entendeu errado. Não, eu não sei de nada, eu não falei nada, eu sou inocente. Mas você feriu alguém. Mas eu não vi nada, pastor, mas não interessa, ela entendeu errado, então tem que ser resolvido. Por isso que Paulo fala aqui, meu irmão. Eu tenho um Deus que me justifica, então eu não estou nem aí. Mas essa vida está indo para o inferno por causa de você, porque você falou algo que ela não compreendeu, ela entendeu errado. Mas será que você não tem a condição de sentar com essa pessoa, humildade, e dizer, irmão, tá bom, irmão, se você acha que eu te magoei, desculpa, não foi essa a minha intenção, mas eu me perdoa. Será que a gente não aprendeu o perdão? Será que a gente não entendeu Jesus Cristo? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo? Será que a gente não vai ter a maturidade como igreja para crescer, né, uma igreja sadia assim? Olha o que Paulo fala, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aí eu vou explicar para você. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que perdoa, mas o amigo, tu perdoa ele, mas eu não. Não, o que ele fez para ti, não perdoa. Não. Paulo está dizendo, se vocês perdoaram, está perdoado também. Eu perdoo também. Não é o que a Bíblia está dizendo? Não sou eu, meu irmão. Está ali. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Pastor, o fulano que ele me fez muito mal, mas eu perdoei ele. Perdoei ele, irmão. Então está perdoado também. Show. Então estamos tudo amigos de novo. Mas aí tem gente, não, eu não perdoo. Tu quer perdoar, perdoa. Mas eu não vou perdoar. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo. Porque, amado, perdão tem que ser sincero. Quando é perdoar na presença de Cristo, você tem muito temor. Amém? E olha o que ele diz. Por amar a vocês. Por amor a vocês. Vai para o próximo versículo 11.
Só como tem a ver brecha? Agora você vai entender. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Você entende por que às vezes Satanás está destruindo uma casa, uma igreja? Não tem perdão. É modo de crente que não gosta dele, não gosta daquele, eu vou com a cara que aquele. Ah, não, porque não precisa nem pintar de ouro. Ah, exatamente, está ali, ó. Aí o diabo está tendo vantagem. Eu vou te explicar como é que funciona. Aí, a irmã Nilza é amiga da Simone. Mas ela não sabe que eu sou amigo da Simone. Mas um dia a gente, porque o mundo é assim, as amizades se cruzam. Aí um dia eu faço amizade com a irmã Nilza. E a irmã Nilza, preste atenção, você vai entender. Conta para a irmã Simone, olha, conheci um pastor magrelo, mas muita gente boa. O quê? O Onerion? Tu não conhece aquela peça? Já destruiu a minha imagem diante da irmã Nilza. É assim ou não é? Estou mentindo? Já destruiu a minha imagem diante da irmã Nilza. Tu não sabe? Ele isso. A irmã Nilza agora já começa a olhar com outros olhos para mim. Já não é a mesma coisa. Não será? Daí ela já começa agora a olhar com um olhar de crítico. Mas sabe que esse monte... não tinha notado isso. É assim que o diabo faz. É assim que o diabo tem destruído igrejas. É assim que o diabo tem destruído amizades. É assim que o diabo tem destruído ministérios. É assim que o diabo tem destruído grupos. É assim, Selva, que o diabo tem destruído grupos. Está aqui, meu irmão. Os problemas estão resolvidos. Porque não temos a maturidade e a humildade de dizer, meu irmão, eu pequei, eu errei, eu falhei, me perdoa, eu te perdoo. Vamos parar com isso. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados, de erros, de falhas. E sabe qual é a maior expressão do amor? É perdão. Se você diz que ama e você não perdoa, e você não consegue perdoar, você não ama, você ama a ti mesmo. Você quer ver? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Satanás é astuto. Paulo está dizendo, meu amado, não brinca, perdoa, se conserta, porque as intenções do diabo você sabe qual é. Quais as intenções do diabo? João 10:10, matar, roubar e destruir. Aí tem gente no tempo que tem briga na família. Não consegue se reunir no Natal. Todo mundo fala, ai, como eu amo o tempo antigo, que a gente se reunia numa mesa comprida, e ali a gente sentava e comemorava o Natal. Que maravilha aquele tempo. Sabe por quê, meu amado? O tempo mudou, porque naquela época tu era criança, e a criança inocente agora se tornou um adulto chato, cheio de rancor, cheio de picuinha, de mazela. O problema não é o tempo, é você que mudou. Não foi o tempo, meu irmão. O tempo não muda nada. É a gente que muda com o tempo. E aí depois não sabe, mas você não gosta da cunhada, não gosta do cunhado, não gosta do irmão, não gosta do tio, não gosta desse, não gosta daquele, não gosta desse, não sei o quê. E ainda vão se juntar para quê? Fica um monte de cascavel. Sentar num canto. Batendo guiso. Agora, fala, Gilmar! Vamos lá! Vamos seguir, né, irmão? Não, vamos seguir, já estamos encerrando. Está tão gostoso, né? Mas nós já estamos encerrando. Amém, amado? Nós continuamos ainda, tá? Tem mais ainda brechas que nós damos para que o diabo destrua a casa, a família, o grupo. Amado, não vamos dar brecha. A Bíblia diz, não deis espaço ao inimigo. Não vamos dar espaço, amado. 2025 está aí. Eu quero um ano novo. Eu quero um ano de coisas novas. Amém? Então vamos entrar um ano novo com coisas novas, com mudança na nossa vida, em nome de Jesus, tá bom? Vamos chamar o pastor Adão que vai estar encerrando em nome de Jesus. Pessoal, antes, deixa eu só dar um recado. Quinta-feira temos vigília. Não vamos esquecer. Dia 15 é feriado, tá? Então, quinta-feira tem vigília, vai ser uma bênção. Já muitas igrejas, pastor Adão, depois tem que passar o cronograma para o senhor, que o senhor também vai ser um dos ministrantes ali, eu tem que passar para o senhor. A Clarice me mandou hoje para mim, tá? Pegou de surpresa, mas sei que está preparado, né? E jejum,
Quinta-feira também, né? O pessoal quiser ajudar o pessoal dos Águias de Cristo. Lembrando que dia 16 e 17 vai ter o terceiro encontro do Motoclubes Cristãos da região central aqui, né? Vai vir várias cidades de fora, vão vir para cá. Então ajude em oração, para que venha ser uma bênção, amém? Quero convidar vocês para passar o sábado conosco. Pega a cadeira, nós vamos estar ministrando das 11 ao meio-dia, depois à tarde tem louvor, tem banda Maná, encerra com a locomotiva do rock. Meu irmão, vai ser bênção, vai ter food truck, vai ter stands lá para você gastar um pouco do seu dinheiro, senão o banco liga para você que não tem mais lugar para guardar lá. Então gasta um pouquinho, tá bom? Em nome de Jesus, tá joia? E quinta-feira todos estão convidados para estar na vigília. Começa às 10h30 da noite, 22h30, vai até às 2 horas e encerramos com um cafezão. Então quem quiser trazer uma cuca, um bolo, alguma coisa para ajudar aí no café no final, vai ser bênção. Vai estar bênção, tenho certeza disso. Amém, glória a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Nós estamos finalizando o ano, né? Quase chegando em dezembro. E a gente sempre procura fazer um quadro de sonhos, metas, alvos. Eu quero perguntar para você, quem faz aqui um quadro de sonhos, meta, alvos para o ano? Levanta a mão, só para eu saber. Muito bem. Primeiro, vamos riscar quadro de sonhos. Amém? Que quem sonha não faz. Certo? Começa a fazer um quadro de ações. Quem tem alvo, tem ações, objetivos concretos, esse faz. Porque esse vai se cobrar. Quem faz só quadro de sonhos, fica só sonhando. Quem sonha não faz. Mas quem faz, esse efetivamente faz. Pode não alcançar tudo que ele quer, mas alguma coisa ele vai alcançar. Ele tem objetivos claros. É isso que nós precisamos ter. Objetivos claros, bem definidos. O que você quer alcançar? O que você quer ter? O que você quer ser? Quais mudanças você precisa ter para alcançar o que você precisa fazer? Entende? Então assim, nós vamos trabalhar a partir de dezembro, dando orientações, instruções claras, precisas, para que você saia da onde você está e alcance as metas e objetivos e os alvos que você tanto procura. Amém? A partir de dezembro, todos os cultos vai ser nesse sentido, para que você possa ser uma nova versão, uma versão melhor. Amém? Em todas as áreas. Mas primeiro você tem que fazer uma retrospectiva e uma análise de quem você é. Talvez você não goste muito, mas você vai entender. Se você não chegou onde você quer alcançar, é porque você ainda não tem as capacidades, as habilidades. Você não tem os recursos necessários para chegar lá. E um dos primeiros recursos foi o que o pastor falou nessa noite. Você precisa primeiro identificar as brechas, depois tapar, em nome de Jesus. Amém, pastor Oneron? Pega firme. Porque é importante, queridos, nós entendermos essas brechas. Se você não entender essas brechas e não fechar, não adianta reclamar. Amém? Não vai ter oração poderosa. Não adianta. É você que tem que olhar para você e dizer, poxa vida, eu estou falhando aqui. Eu estou falhando nesse ponto. E você vai ter que ter muita coragem para mudar. Amém? Como diz Oséias 4:6, meu povo perece. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você não pode ser ignorante. Você não pode colocar para baixo do tapete. Você tem que enfrentar. Amém? Estenda a mão agora em direção a esse livro de oração. Senhor, nós apresentamos esse livro de oração. Aqui tem, ó Pai amado, muitos pedidos, súplicas, que só o Senhor, que é Deus, pode realizar.
Que o Senhor, que é Deus, dê ordem aos teus anjos para abrirem portas que precisam ser abertas, fecharem portas que precisam ser fechadas. Senhor, se tem alguma coisa também que está, Pai, travando, obstruindo, impedindo, ó Deus amado, que o teu plano se realize na vida do teu servo e da tua serva, dê a revelação, luz, para que ela possa ver, observar e ter a coragem de tomar a decisão certa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Senhor amado, também agora, Pai amado, te pedimos, fica conosco, leva-nos em paz, que tenhamos uma semana abençoada e nos dê a coragem, Senhor, realmente de colocar em prática tudo que estamos aprendendo, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos só fazer uma oração. Nosso irmão Elton está pedindo. O irmão Elton perdeu a esposa agora há pouco tempo e está passando por uma luta, né? Nós vamos ajudar o nosso irmão Elton nesse momento de luto, e a sua filha também, né? Estão pedindo oração. Então vamos orar nesse momento para que Deus possa fortalecer a vida do nosso irmão nesse momento de dor, de perda. Amém? Pai, nesse momento nós colocamos a vida do nosso irmão Elton, a Stephanie, nas tuas mãos, Pai. Sabemos que não é fácil a perda. O Senhor não nos criou para perder, mas também o Senhor nos enviou Jesus Cristo para nos dar esperança de uma ressurreição. Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar confortando o coração do nosso irmão Elton e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fortalece a fé dele nesse momento, para que ele saiba que a Tua palavra diz que aquele que morreu crendo em Cristo, mesmo que esteja morto, viverá. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos. Amém. Amém? Também queremos saudar nós dois instantes hoje aqui, né? A irmã Nilsa está nos visitando, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nossa amiga lá das antigas, né? Ela dizendo assim: pastor, me lembro de ti com 7 anos. Digo, não, irmã, não fala muito que eu tô velho. Passou alguns aninhos. Que bom vê-la aqui, Deus abençoe a família, em nome de Jesus. Obrigado pela parceria na rádio. Deus abençoe em nome de Jesus cada dia mais, amém? E o nosso amigo Cristiano aqui. Fazia um tempão que eu não via, hein, Cristiano? É filho da casa, né? Tem que voltar para a casa do pai, você sabe disso. Amém? O papai está te esperando. Amém? A herança continua. Tu só gastou a que era tua, mas ele tem mais para ti. Mas ele não quer só que tu viva a herança, mas ele quer que tu viva o amor dele, a presença dele na tua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, então. Tá bom, pessoal? Deus abençoe o pessoal das redes sociais aí. Tchau, tchau. Fica com Deus. Boa noite para todo mundo. Tchau.